Bem-vindos, mais um programa cá entre nós, totalmente diferente. Tem muitas pessoas interessadas em conhecer a história de uma convidada super especial, que eu imagino que vocês já conheçam. Ela é muito famosa, e famosa por um aspecto bem peculiar. A minha convidada de hoje é uma mulher guerreira, batalhadora, esforçada, valente, e ela consegue mover o mundo, foi isso que ela fez, e mais de uma vez, hein? Ela vai contar para vocês. Essa mulher moveu o mundo por uma causa nobre, os filhos. Marina, muito obrigada por ter você com a gente. Eu quero. Olha quanta gente aqui que quer conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a tua história. Muito obrigada por ter aceito esse convite e por compartilhar com a gente um pouco da tua vida, né? Eu acho que é muito nobre. Tudo que você faz, tudo que você é, e mais nobre ainda é compartilhar. Nossa, eu fico muito feliz pelo convite, fico emocionada com essas palavras toda vez que você começa, assim, fico muito emocionada e agradeço muito. Espero estar aqui contribuindo um pouquinho da mesma forma que eu fico sempre motivada quando ouço a história de outras mulheres, de outras famílias. Obrigada pelo convite. Marina, nós vamos começar perguntando para você sobre a sua trajetória de vida. A gente sabe que a maternidade é algo bem marcante para você, a gente vai falar muito sobre os aspectos da maternidade, em especial do Jojo, mas também dos outros meninos, das outras crianças, já tem até uma adolescente. Mas conta para a gente um pouquinho da tua trajetória até você se tornar mãe. Sim, tá. Eu fui mãe muito nova, né? Fui com 17 anos, então com 17 anos eu interrompi os estudos na época, né? Já tinha terminado, eu tinha começado um ano de faculdade. E aí eu tive que interromper, fui mãe da Pietra, então tudo começou muito novo, né? Então a minha maternidade começou bem precoce, assim, hoje em dia eu vejo, né, que eu tenho uma filha de 14 e falo, meu Deus, com 17, tão nova, mas eu me sentia muito madura, né? Me sentia, mas a gente não é, né, de fato, né? Mas, então, assim, minha juventude um pouco foi interrompida nessa questão do 17 até os 20 anos. Aí eu criei ela sozinha, né, praticamente 100% assim. E então tive que amadurecer muito cedo nesse lado mãe. Claro que a gente muito nova, a gente acaba que, né, com 20 anos eu falei, meu Deus, já tinha uma filha de 2 anos e a gente quer tentar viver um pouco, mas mesmo assim você é uma mãe, né? Então foi assim, eu fui mãe muito cedo, minha trajetória com maternidade começou bem precoce. Depois da Pietra, chega o segundo filho. Sim, aí quando a Pietra tinha 4 anos, eu conheci o Alexandre, que é meu marido. Só que assim, eu acho que a Pietra, ela chama ele de Alexandre, inclusive, ela nunca... Foi o primeiro relacionamento que eu tive depois firme mesmo, né? Então ela chama ele de Alexandre, parece irmãos. Então, assim, ela lida sempre no lado da criação com a Pietra, sempre sou eu, assim. Então, eles parecem 2 irmãos, assim, né? Até esses dias ele falou, nossa, agora a Pietra, nós estamos juntos 9 anos, agora eu acho que ela está me enxergando como pai. Só que eu acho que eu sempre falei, nossa, eu vou criá-la, assim, eu sou a mãe dela, ela tem o pai dela, sim, só que ele mora em São Paulo, então ele não tem muito convívio, né? Ele sempre esteve presente na questão financeira, mas... na paternidade não muito presente, né? Por eles sempre morar longe. Então, mas eu sempre eu sempre tive essa missão, porque mãe tem que chamar atenção e eu tinha que dar carinho, assim, né? Então, sempre foi um desafio muito grande a maternidade solo com ela. Então, foi um desafio grande. E aí, quando eu conheci o Alexandre, nós tivemos o Joaquim, né? O Joaquim foi uma gravidez que não foi planejada. Nós namorávamos, né? A gente não era casado. E eu sei certinho o dia que o Joaquim, porque foi, né, concebido, e no dia, assim, ele falou assim, nossa, eu acho que você está grávida. Eu nem estava grávida, e a gente não namorava. Ele falou, acho que você está grávida. Eu falei, não. Aí eu peguei e falei, nossa, eu acho que, né, meu Deus, era a última coisa que a gente imaginava naquele momento. Mas ele foi pai aos 36 anos, então o sonho dele era ser pai, né? E eu não falava, não vou ter, porque eu tive tantos desafios, criar a Pietra, assim, era tão desafiador, que eu não pretendia mais ter filhos, assim. E aí descobri que eu estava grávida, e foi realmente, gente, eu falo que o Joaquim tinha que vir, porque foi realmente, assim, né, uma vez, assim, que aconteceu uma relação desprevenida, e então eu falo, olha, ele tinha que nascer, né?
E foi uma gestação normal? Foi uma gestação normal, mas quando ele nasceu, eu enfrentava um momento bem desafiador da minha vida pessoal. Então, eu lembro certinho o dia, assim, que eu falava, assim, era a última coisa que eu imaginava era ser mãe, mas era um momento que eu precisava muito na minha vida pessoal. E aí eu lembro certinho, assim, que é uma coisa que marca muito, né? Que eu lembro, falava, gente, eu queria tanto estar grávida, porque eu precisava, tinha minha filha, mas eu precisava de um motivo maior. Gente, assim, é uma história muito... E eu não estava com o Alexandre. A gente teve esse relacionamento e cada um foi para um lado, a gente não estava juntos. E aí eu lembro que eu pensei nisso, porque eu falava, precisava, eu queria tanto que eu não me senti sozinha. Eu estava sozinha nesse momento. E aí eu descobri, aí eu tinha ido fazer uma viagem, eu voltei. E na minha menstruação, né, estava atrasada, eu não era tão regulada assim, com contar os dias, né? Eu falei, eu acho que eu estou grávida. Aí liguei para o Alexandre, ele foi em casa, ele me levou ao teste, aí positivo do Joaquim. Então, assim, a gente não era um casal, né? A gente ficava assim, já era um relacionamento de ida e vindas, né? E, enfim, aí eu descobri que eu estava grávida do Jojo, foi uma gestação que nem o Alexandre, né, por ser o primeiro filho, ele na época era o Zika vírus, ele não deixava eu sair de blusa curta, então foi uma gravidez, ele era muito neurótico com doenças, muito, muito, muito. Eu falava, gente, parece que tem umas coisas que acontecem, né? Eu não podia ir nem, assim, se fosse um apartamento baixo, que tinha mais fluxo de mosquitos, né? Ele não deixava, ele falava, não, você tem que se cuidar. Eu andava no calor. Então, assim, ele sempre foi muito traumatizado com doenças. E realmente estava na época grave, assim, mas com tudo, né? Eu não podia pegar um resfriado que ia passar para o Joaquim. Aí eu passei o pré-natal, foi um pré-natal bem tranquilo. E fiz acompanhamento, o Joaquim nasceu de 41 semanas, eu sempre tive um sonho de ter parto normal, mas era 41 semanas e 4 dias, aí não nasceu. Aí a médica falou que tinha que fazer o parto, porque o líquido já estava, né? Aí ela fez a cesárea, porque a Pietra já tinha sido cesárea. Então, a gente foi para a cesárea. Ele nasceu bem, teoricamente, assim, mas quando ele veio para os meus braços, ele nasceu na Santa Casa. Na época eu não tinha o plano de saúde, ele nasceu no SUS. E eu lembro que nesse dia nasceu muitas crianças. E ele nasceu, ele ficou um tempão lá comigo, tipo, ficou lá mesmo assim no colo, que é muito bom, só que eu fiquei lá um tempão. E aí eu falava, nossa, ele é tão diferente, foi essa sensação que eu tive. Porque ele não chorava, ele era muito quietinho. E eu falei isso para o Alexandre, eu falei, ele é diferente, mas só. Aí, dentro do hospital, nasceu tudo certo, ele nasceu numa quinta-feira, no sábado, a gente já pronto para sair do hospital, né? Já estava com a roupinha, tudo certinho, eu já estava de alta. Aí a enfermeira chegou e falou assim, olha, a médica pediu para esperar um pouquinho a alta dele, porque a gente está percebendo que ele é muito molinho, desse jeito. Só que era um hospital público, e o Alexandre, eu achei que fosse birra, tinha pegado birra, porque o Alexandre, implicância, porque o Alexandre queria dormir comigo no hospital e não deixaram para acompanhante, né? Porque não podia ficar acompanhante, o certo é ficar, né? E o Alexandre, nossa, perturbou o hospital, que queria ficar comigo. Eu falei, não, vai, deixa que eu fico, né? E aí eu falei, eu acho que agora eles querem segurar a gente no hospital. Eu pensei isso ainda, né? Mas aí a médica me chamou, ela fez o Apgar, né? Que é aquele exame de reflexo. O Apgar não, é o reflexo de Moro que fala, né? E aí ele não fez nenhum reflexo, ele não passou em nenhum. A neuro fez nele na hora, me mostrou. Aí eu falei, não, então tem alguma coisa. Aí fizeram a tomografia, tudo no mesmo dia, colheram sangue. Aí tá. A médica falou, olha, vocês não querem esperar até segunda-feira, isso era no sábado, porque vai vir uma neuro infantil, porque era só neuro do que estava lá naquele dia, e vocês conversam com ela, porque provavelmente ele tem alguma síndrome. Eles nem pouparam, já falaram isso, né? Porque quando tem hipotonia, o dele era uma hipotonia grave, ou pode ser a tireoide que está alterada, ou é uma síndrome. São essas duas coisas. Mas a tireoide já tinha sido descartada, por isso que deram a opção. Aí, na segunda-feira, foi a neuro, aí ela falou, olha, ele possivelmente vai ser paralítica. Foi o primeiro choque que a gente teve com a realidade, foi esse. A gente tem aqui mães, cadê as mamães? Quantas, né? E aí? Depois desse diagnóstico desafiador, não era o que você imaginava, não era o que você esperava, quais foram os próximos passos? Assim, como o Joaquim, há 7 anos atrás, hoje em dia a AME é mais conhecida, 7 anos atrás, imagina, né, mais tempo ainda, não era conhecida a AME. A gente recebeu o diagnóstico depois de muita luta, e foi vários, não vou contar porque senão vai se estender, foram vários obstáculos, porque ele foi muito negligenciado pela equipe médica, né? Inclusive ele estava com muita insuficiência respiratória. Quando a gente foi para o Hospital das Clínicas pegar o diagnóstico, o médico deu o diagnóstico, ele falou, olha, não tem o que fazer, vai para casa.
não tem o que fazer. Só que tinha muita coisa que fazer. Ele precisava de um suporte de ventilação e mandaram a gente para casa. E 3 dias depois ele fez uma parada cardiorrespiratória, né, em casa mesmo. Então, assim, ele foi negligenciado, porque o certo era nem ter saído do hospital naquele momento, né? Então ele sofreu muito com esses erros, assim, por acharem que não tinham o que fazer. Mas a gente teve o diagnóstico e aí ele falou, não acredita em células-tronco, não acredita em nada, eles simplesmente colocaram a gente ali. Condenaram, exatamente. E aí o Joaquim ele fez a parada, ele teve, né, assim, danos por conta disso. Então foi muito sofrimento que poderia ter sido evitado, mas assim, nisso a gente sofrendo, não tinha muito tempo para sofrer. A gente descobriu que tinha um medicamento que estava em estudo, que estava sendo finalizado. O Joaquim nasceu em julho. Em agosto eles finalizaram o estudo antes do previsto e em dezembro o FDA aprovou dos Estados Unidos. Então, o Joaquim ele estava com 4 meses, quando aprovou. Ele tomou o medicamento com 8 meses. Então, aí começou a batalha pelo medicamento, que a gente sabia que o medicamento era a única forma de mantê-lo com vida, né? Como que você foi em busca de informação? Porque eram poucas informações. Sim. E onde você foi buscar essas informações? Sempre fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Até hoje. Tudo que eu preciso, eu sempre recorro lá. Tem um grupo no Facebook com as mães, que as crianças participaram dos estudos. Então, é sempre lá. Até mesmo com lá, eu sofri muita assim, falta de informação dentro aqui do Brasil, infelizmente ainda. Então, é sempre lá que eu tenho esse respaldo. Então, eu sabia que as crianças que participaram do estudo, que estavam tomando medicamento, tinha chance de estar dentro do mais possível do... O Joaquim foi a primeira criança no Brasil a tomar essa medicação. Sim, e na América Latina, porque não tinha. Aí quando a gente pediu, entrou com a liminar para pedir o medicamento, o juiz negou, né, daqui de Ribeirão. E aí a gente ficava assim, meu Deus, como que o juiz nega o medicamento? Mas enfim, né, o medicamento caro, o primeiro ano de tratamento era 3 milhões. E aí a gente começou a fazer a campanha. E a campanha do Joaquim, assim, foi uma coisa muito rápida que aconteceu, né? Ele foi muito ajudado até hoje, assim, tem muitas pessoas que acompanham, que ajudaram, que participaram da campanha, assim, ver ele bem, né? Ver estável, mas foi o que realmente, porque o Joaquim, ele tem a AME, porque dentro do tipo 1 existe o A, B e o C, o Joaquim é o tipo mais grave, que ele foi diagnosticado ainda dentro né, intrauterino. Inclusive, ele tem a parte neurológica dele comprometida pela hipotonia que a AME causou, né? Então, a AME dele é bem grave. Se não fosse isso, provavelmente ele não estaria mais mesmo vivo, assim. Até o médico fala que o medicamento é o que salva a vida dele, né? Que ele continua tomando, né, claro. O Joaquim, ele teve muitos avanços, né? Eu acompanho a história de vocês há muito tempo. E a gente viu a importância da medicação para que o Joaquim estivesse hoje vivo e com qualidade de vida. Sim. Mas a gente que acompanha você também viu a tua luta. Sim. Né? Uma luta com prazo, porque tinha tempo para essa medicação chegar. Porque se o Joaquim não fosse medicado em tempo, os efeitos que a medicação poderia trazer de benefícios para ele poderia ser comprometida. Sim. Como foi essa luta contra o tempo? Foi assim, era agonizante mesmo viver aquela luta, porque a gente sabia que um dia sem o medicamento é muito tempo para eles, né? O neurônio está ali se perdendo e então realmente foi assim, a gente fez tudo. Eu lembro que na época eu sabia que na Itália era oferecido de forma gratuita para as crianças, né? Que eram cidadãos. Eu sabia, aí eu fui buscar certidões do meu pai porque eu sabia que eu tinha esse parentesco, né? Na época, aí eu tirei minha cidadania italiana, fui para lá, consegui, a gente foi atrás de um hospital, conseguiu tudo para o Joaquim. Só que aí a gente conseguiu aqui no Brasil antes, mas que também assim, então a gente foi fazendo vários caminhos. A gente entrou contra a União também, né? Durante a campanha a gente foi tentando todos os meios possíveis. Então a Itália era uma possibilidade. Aí entramos contra a União. Hoje em dia quem fornece o medicamento do Joaquim é a União, né? E contra o plano de saúde até hoje não. Então que continua ainda, né? Na justiça, porque o Joaquim hoje em dia para você ter uma noção, hoje em dia eles não fornecem medicamento para uma criança como o Joaquim. Então, se o Joaquim hoje não recebesse pela União o medicamento, ele não receberia. O SUS não fornece medicamento para criança que está em ventilação mecânica, é um absurdo. É uma sentença, realmente. Até hoje eles fazem isso com as crianças. Então, para um paciente como o Joaquim, se ele for lá, vai no SUS para receber, que nem o medicamento está no SUS, ele não está elegível. A criança tem que ficar não sei quantas horas sem ventilação. Então, o Joaquim não. Então, graças a Deus, a gente tem essa liminar que é ganha. O Joaquim já foi sentenciado, então nunca ninguém vai tirar o medicamento dele, né? Mas que hoje em dia eu vejo que tem crianças aqui, inclusive aqui em Ribeirão, que tem AME também, que não conseguiu o medicamento. Até hoje, as crianças mais velhas sofrem com isso. Em que você considera que o Joaquim te tornou?
Eu acho que é assim, essa alegria mesmo, né? Essa alegria de querer buscar o melhor. Hoje em dia eu sou uma pessoa assim, nossa, tenho muito mais o pé no chão, aquela perspectiva de evoluir mesmo como mulher, como profissional, de batalhar, de querer, sabe, ter uma condição financeira melhor para proporcionar isso para ele, né? Porque antes é assim, que nem eu falo, uma criança típica fica sem plano de saúde, ok, você tem. Agora o Joaquim nunca pode ficar sem plano de saúde. Então assim, você fala, meu Deus, eu não posso. E um plano de saúde hoje em dia é caro, né, para manter. Então são essas coisas que eu falo que ele motiva. Então eu falo, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que ir atrás na luta, não posso ficar parada. E é isso, ele faz. Isso é importante, né? Para qualquer pessoa, mesmo se eu fosse uma mãe típica, assim, a gente tem que ter sonhos, né? Então, mas ele fez mais isso. Ele fez o que ela... Não, você tem que ir, você não tem opção. Mas isso é importante, isso te faz acender outras... Quem acompanha você nas redes sociais observa que você tem um jeito único de comunicação com o Joaquim. Né? Você sabe o que ele quer, o que ele está falando, o que ele precisa. Né? Vocês desenvolveram uma comunicação linda. Quem acompanha, né, a forma de vocês se comunicarem. E eu observo que você faz o que pode para proporcionar que o Joaquim realize sonhos. Sim. Quais sonhos do Joaquim você ainda não realizou? Então, mais assim, que eu queria muito é levar para Disney, né? E aí eu já, assim, tô tirando o visto dele e... Então, assim, viajar de avião, na verdade, com ele é o maior desafio que eu tenho essa vontade. A gente está programando para ir pertinho, fazer essas viagens, mas o médico já está autorizado. Só que meu sonho é levá-lo para Disney, assim, sabe? Chegar a ver tudo novo e ver os parques, né? Porque ele adora. A gente já foi em vários parques com ele, né? E ele fica muito assim deslumbrado quando ele vê. E eu não conheço a Disney. A gente se programa para ir para lá. Mas eu não quero ir sem ele, né? Sem as outras crianças, assim vai. Então assim, a nossa maior vontade é essa. Nosso sonho agora é esse. Você já esteve com ele na praia? Sim. Em parques? Onde mais? Nós viajamos de motorhome com ele. Também foi uma viagem bem emocionante, assim, que a gente tinha vontade de pegar ele, gente, colocar e falar assim, você vai conhecer todas as cidades possíveis. Porque é muito gostoso, que eu acho que a alegria dele, ele ama viajar, né? E aí a gente sempre viajou. A gente já foi para... Nossa, a gente já foi para Minas, a gente já foi para vários estados, né? Inclusive agora a gente andou de lancha com ele. Foi a primeira vez também. Que dá medo, assim, porque você fala assim, toda vez que eu saio de casa, eu falo, meu Deus do céu. Você chega em casa, quando você volta, você respira. Porque parece que é muito tenso. É uma coisa assim, quem é mãe sabe quando viaja com seu filho, qualquer lugar, né? E aí você chega em casa e fala, graças a Deus, está tudo certo. Aí você fala, meu Deus, não vou viajar tão cedo. Aí daqui passa um tempo, quero ir de novo, porque ele vive assim, ele fica assim olhando para tudo, porque ele tem a parte cognitiva preservada, né? O que aconteceu com ele, com a parte neurológica dele, ela atrofiou. É igual de idoso, né? Que não, então, mas ele entende tudo, ele tem reações, ele chora. Se ele vai num lugar que ele não gosta, às vezes a gente foi no Regatas, ele começou a chorar. Eu falei, Joaquim, você está mal acostumado, né? Aí ele quis ir embora, a gente foi no aniversário da minha irmã também, ele começou a chorar. Então ele é super expressivo quando ele não gosta de alguma coisa. E aí você vai no lugar, a gente foi viajar, foi para o rancho, a gente já pegou... Não, a gente foi para a estrada de terra, a gente já fez bastante passeio assim com ele, né? Quando a gente viajou de motorhome, a gente foi viagem longa, e é muito gostoso, assim, a gente vai realizando essas coisas, né? A gente ia para o Chile de motorhome, aí só que eu fiquei com medo, porque na volta do motorhome, o amortecedor quebrou, então eu tive que passar 30 minutos segurando a traco dele. Então, assim, lógico que você tem que ir programado para tudo, gente. Assim, é realmente desafiador. Você coloca a vida dele em risco? Jamais, mas pode acontecer alguma coisa, né? Aí o médico falou, Marina, é muito melhor você ir de avião do que você ir de motorhome, que você é mais seguro. Então, por isso que eu mudei um pouco o pensamento, porque... Quem acompanha deve ter visto que algumas noites a Marina dorme com o Joaquim. E teve uma noite muito especial, que ele chamou você. Ele fez sons, né, que a gente entendia, interpretava que ele estava chamando você. E está na internet, né, se alguém quiser ver, está disponível. Sim. Como foi para você? Não, é muito emocionante, é porque essa noite eu gravei, mas eu durmo com ele, até o nascimento do Valentim, eu dormia com ele todas as noites. Aí que eu sempre pensava, eu falei, nossa, eu nunca vou deixar de dormir com ele, mas quem é mãe
mais de dois vai entender como que acontece, nem tudo sai como a gente... Mas, assim, pelo menos eu sempre estou lá. No final de semana, eu durmo com ele todas as noites, né? Então, ele sempre fez isso. Ele sempre me chamava. Só que essa noite, eu escutei, eu estava dormindo, e aí ele falou, acho que ela não está ouvindo, né? Aí ele pegou e fez mais forte. Mas ele sempre tem isso, essa comunicação, né? É muito emocionante, não tem o que falar. Eu falo assim que o Joaquim, ele fala pelos olhos, assim. Realmente, o que você falou, se ele está com uma dor de barriga, eu falo, gente, ele está com isso. Nem as meninas que são enfermeiras, que já estão mais de 5 anos, acho que é a sintonia mesmo, né? Ou se ele começa a chorar por algum motivo, a gente fala, olha, é isso. Se ele está quente, às vezes ele fica com a temperatura desregulada. Fala, não é febre isso. Então, assim, a gente vai identificando muito, a gente vai se conhecendo. Mas é muito emocionante ver ele se expressar, ele ter essa independência, né? Gente, é muito... Se ele fica doentinho, eu falo, nossa, com saudade do Joaquim. Mesmo ele não falando nada, quando ele adoece, muda. É muito, sente falta daquele modelo tradicional. Eu falo, gente, o Joaquim ele não fala, mas quando ele está doente, parece que ele fica quietinho. É muito estranho. E depois do Joaquim, nasceu mais um bebê. Sim, exatamente. Aí, quando eu tive o Joaquim, o Alexandre, meu marido, ele falou, vamos ter outro filho. Aí, eu ganhei de 2 clínicas aqui o tratamento de fertilização da Ana Bartman e da Bruna Sesma. Elas me deram um tratamento gratuito, né? Eu falei, então tá, vou começar o tratamento de... entreguei, na verdade, né? Quando eu falo perdi, não, a gente devolve, né? Então foi muito difícil, porque era tudo nos sonhos, assim, né? Foi uma gravidez muito planejada, a gente queria muito ter outro filho. Então a Helena foi nascer, assim, foi tudo arrumado de um dia para o outro. Inclusive, quando eu descobri a perda, assim, meu marido estava em São Paulo para o encontro do INAME. Eu iria para esse encontro, mas eu decidi ficar. E, enfim, aí eu descobri sozinha que eu tinha. Eu fui para o hospital sozinha, numa sala sozinha, então foi tudo muito difícil, assim, a partida da Helena, né? Aí depois eu tive o Valentim também, que não tem AME, né? O Valentim saudável, né? E aí eu ia lá, eu estava tomando remédio, eu ia fazer, porque eu sabia da chance de ter uma gravidez espontânea, 25% de chance de ter outro filho com a mesma doença, né? E eu iria fazer a laqueadura, mas a minha médica... Como é de fertilização, a Bruna Sesma que fez o parto, né, ela falou, vai que você se arrepende, né? Eu falei, espera mais um pouco. Espera mais um pouco para fazer a laqueadura. Aí, engravidei do Eli. Ela tá, né? Naquele momento, eu sabia que não era o tratamento, assim, porque quando eu tive o Joaquim, quando a gente foi em busca do medicamento, eu também imaginava que eu fosse dar o medicamento para o Joaquim ia sair andando. A gente pensa que vai ser assim, mas não é bem assim, né? O medicamento ele não traz de volta o que você perdeu, só que você cria muita expectativa. Quando o Joaquim tomou o medicamento, eu já chamei um físio que veio do Rio de Janeiro para cá, já para tirar a traque, na minha cabeça, eu ia tirar a traqueostomia do Joaquim, assim, queria ficar sem traqueostomia. E eles iludem um pouco os profissionais da saúde, sabe? Falar, realmente, ele vai ser sem traque, 1 ano você vai ver. Eu escutava isso. Então, você cria muita expectativa. Aí, quando você vai entender que não é bem assim, é muito frustrante, né? E quando eu tive lá, eu sabia que no medicamento não, e principalmente por eles serem AME1, então ele nasceria igual ao Joaquim, geneticamente nós temos a mesma mutação. Então, se eu tiver outro filho, eu vou ter outro filho com AME tipo 1, 2 cópias da SMN2, né? Então, eu sabia que seria grave, né, a AME, porque a AME desenvolve intrauterino. Então, o Joaquim mesmo, ele nasceu com hipotonia. Então, nada ia ser revertido, nenhum medicamento reverte atualmente. Então, foi muito difícil a gravidez toda, mas eu sabia que ele tinha que nascer e ser medicado. Era isso que eu tinha colocado. Então, eu li muito, mandei mensagem para médicos aqui em Ribeirão, mandei mensagem para o centro que o medicamento é gratuito, né? Não, tem que esperar nascer. Eu falei, gente, esperar nascer não dá, porque nasce, aí até pedir o medicamento, ele vai tomar o medicamento com 30 dias de vida, normalmente acontece isso, porque está da entrada. Eu falei, não, ele tem que nascer, o medicamento está no hospital. E foi muito difícil, porque ninguém entendia isso, nem os próprios médicos. Só que eu sabia que tinha que nascer e tomar.
Mas foi muito complicado. Aí eu falei, bom, a minha possibilidade é comprar um frasco do Risdiplam. O Risdiplam é um medicamento parecido com Spinraza, só que ele é via oral e é dado todos os dias, que ele é a mesma função, né? Você tomar um ou outro. Aí um frasco custa 60 mil. Eu falei, eu não quero mais fazer campanha, porque a nossa campanha foi muito exposta e eu já ia ser julgada pela segunda gravidez, né? E eu falei, não vou fazer campanha. Aí a gente começou a fazer uma campanha entre nós, ainda da minha família mesmo, a gente começou a juntar o dinheiro, e aí nós conseguimos, de doação, um frasco, de uma mãe daqui de Ribeirão, a mãe do João Guilherme, ela foi maravilhosa, ela tinha feito a campanha do João Guilherme, e ela tinha arrecadado, assim, é muito incrível, porque a Ana Laura foi incrível, assim. Eu falei, Ana, ela falou, olha, eu tenho dia, até me emociono, porque realmente ela foi, assim, fundamental, né? Ela falou, não, eu vou comprar o frasco do Eli. Eu nem tinha, nunca foi exposto na internet, né? Porque eu não queria expor, porque você já é julgada, né? E ela foi lá e comprou o frasco, ela mesma comprou, fez pagamento, o frasco foi para casa. Porque aí nisso eu estava também pedindo de forma judicial. Aí só que a juiz tinha negado, né? Por quê? A gente fez um combo, o Eli, né? Ele tomou o Spinraza e o Risdiplam juntos. Porque é uma questão assim que o médico falou, vai dar certo. E a gente deu. E lá, hoje em dia, se você vê crianças com o mesmo tipo de AME, que a dele também, que foi medicado precocemente, não está andando. Porque a perspectiva do Eli, pela medicina, é ele virar um AME 2, que é uma criança que não anda, mas que não usa ventilação mecânica. Então, aí a gente deu os 2 medicamentos. Então, o Eli nasceu... Ele nasceu com 33 semanas e 4 dias, ele nasceu prematuro, que foi, teoricamente, melhor para ele receber o medicamento, né? Não foi por conta disso que ele nasceu prematuro, mas foi aconteceu e foi tudo muito maravilhoso. A juíza, no dia que ele nasceu, a juíza suspendeu o medicamento dele, porque ele não podia tomar Risdiplam ainda, porque o Risdiplam só poderia dar com 38 semanas, porque ela pode ter os efeitos colaterais. Então, ele não tinha o Risdiplam. O único medicamento que ele poderia tomar naquele momento era o Spinraza mesmo, né? Aí a juíza simplesmente negou. No dia do nascimento dele, o medicamento já estava no hospital, a gente tinha conseguido eliminar, a juíza suspendeu porque ele teve que ser entubado, e o plano de saúde falou que ele era AME tipo 0. O AME tipo 0 é o tipo mais grave, só que é condenado também, entendeu? É condenado, que é a AME que mais precisa de ser medicada, só que eles condenam a vida, então eles não dão medicamento, eles colocam essa criança não vai sobreviver, então não vale a pena medicar. Até dentro da bula, AME 0 não está. É muito triste isso, né? Mas, infelizmente, acontece. Então, a juíza suspendeu porque falou que ele era AME 0. Só que ele é AME 1. A gente falou, ele é AME 1, ele foi entubado porque ele nasceu prematuro. E aí, o meu marido foi lá no Hospital das Clínicas, aí a juíza pediu uma avaliação do Dr. Nelson, que é um neuro do HC. Aí ele foi lá e falou, olha, essa criança é tudo, menos AME 0, porque AME 0 não tem reação nenhuma. Não mexe nada mesmo, né? E eu ia lá e mexia, né? Um prematurinho, né? E ele falou, daí a juíza deu. Então, ele tomou com 6 dias de vida, entubado, inclusive. A médica também não queria dar, gente, foi um caos, porque ninguém conhecia da AME, né? Falou, eu não vou dar o medicamento. Eu falei, pode dar, a gente se responsabiliza e a gente assina qualquer termo. Porque nos Estados Unidos acontece isso. Nos Estados Unidos, a criança com zolgesma recebe zolgesma, que é a terapia, um vírus, que é um vírus vivo, com 30 e poucas semanas se nasce prematuro. Então, lá eles estão muito mais à frente que a gente. Então, e lá ele supera todas as perspectivas, assim, diante da medicina, ele, assim, se tivesse aqui agora, ele já estaria derrubando todas as cadeiras. Quem segue a Marina, né, o Jojo, já viu o Eli andando por aí e surpreendendo a medicina, né? Depois do Eli, mais alguém? Não, aí eu fiz a laqueadura. 4 filhos, né? 4 filhos e uma história incrível, né? Tá. Marina, a que você atribui o fato de ter conseguido tudo até aqui? Não, sem dúvida. Deus, né? Deus foi eu falo que ele foi me direcionando, assim. Ele foi colocando pessoas incríveis na minha vida, inclusive quando eu estava grávida do Eli. Várias pessoas no off, assim, que eu conhecia, me ajudaram também. Até pessoas, assim, incríveis, assim, não tem nem como eu citar uma por uma. Mas Deus que foi sempre colocando essas pessoas no lugar certo, na hora certa, que se não fosse isso, gente, eu falo que a gente é muito sortudos, assim, né? Que é sorte, que é Deus, é tudo junto, né? E eu queria que você deixasse um recado para as mães que precisam batalhar
pelos seus filhos? O meu recado é assim, seja persistente, dê uma de louca, porque muitas vezes a gente é taxado como louca, né, no plano de saúde. Hoje em dia o Joaquim tem tudo que ele precisa, tudo, mas foi de muita luta. Até hoje, eles fornecem tudo que o Jojo precisa, mas muitas vezes eu tenho que falar, tive que brigar, inclusive o outro plano, graças a Deus eu não tenho mais esse plano, porque era um plano que pegava muito, eles pegam a gente com o lado emocional. Sabe, assim, como você... por exemplo, uma vez eu peguei o Joaquim, dei banho de mangueira nele, né? O plano de saúde entrou, falou que a gente estava colocando a vida dele em risco. Então, eles pegam o seu lado emocional, falam, não, eu não estou colocando a vida do... Então, assim, a gente quer ainda debater. O outro plano que a gente tinha, né, que era o outro home care, entrou meio com um processo contra mim que eu não podia mais, porque eu não aceitava pessoas que não fossem preparadas para estar ali com o meu filho, né? Eles mandavam pessoas que dormiam à noite, assim, era um caos. E aí eles entraram com um processo contra mim que era para eles fazerem o que eles quiserem, que eu não poderia mandar mais em nada. Se eles quisessem mandar um profissional, eles tinham que mandar. Graças a Deus o juiz não acatou, mas é para você ter uma noção como é difícil. Eu entendo muitas mães que entram muitas vezes em depressão, porque é difícil, você está só lutando pelo seu direito, né? Mas tem que dar, e se não tiver bom naquele convênio, muda, porque minha saúde mental mudou. Hoje em dia a gente está com um convênio novo, tem 4 anos, e assim, minha saúde melhorou 100%. Hoje em dia é muito mais fácil, é um plano que tem um gasto maior, mas vale muito a pena. Hoje em dia eles respeitam mais, né? Então, graças a Deus. Mas tem que lutar. Eu fico triste em finalizar essa entrevista, mas para quem está aqui eu ainda vou dar mais um tempinho para vocês perguntarem. Só vocês que podem acompanhar o dia a dia da Marina, do Jojo, das crianças. Fala o Instagram de vocês, Má, por favor. É Ame Joaquim. Antes era só Ame Joaquim, agora é Ame Joaquim _Eli. E se você gosta de histórias inspiradoras, de pessoas que fazem a diferença, que lutam e que buscam o que querem, o programa Cá Entre Nós é sempre o seu lugar. Espero você no próximo programa. Um beijo e até lá!